Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 16 de janeiro, nós vamos meditar de Êxodo, do capítulo 1 ao capítulo 4. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Estamos iniciando o segundo livro da Bíblia, né? Estamos em janeiro e você já leu um livro inteiro da Bíblia. Que bênção, não é? E neste segundo livro, possivelmente a autoria dele também é dado a Moisés, né? Não é declarado no livro, mas todo o Pentateuco, ele foi escrito possivelmente por Moisés, né? Porque o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, livro da lei, livro de Moisés, ou a Torá para o judeu, né? E, no caso, a Torá significa livro de instrução. E o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, né? Foram escritos por Moisés. Então, nós vamos iniciar esse segundo livro. O Êxodo significa saída, partida, né? E é bem característico, porque ele vai relatar a saída do povo do Egito, né? Então, nós vamos ver os descendentes de Jacó no Egito. E você percebe que é bem a continuidade daquilo que nós estávamos falando em Gênesis, né? Vimos a morte de Jacó, Israel, e a morte de José. E aí fala que são este o nome dos filhos de Israel que entraram com Jacó na terra do Egito, cada um entrou com a sua família. Então, relembrando aquilo que nós já vimos em Gênesis. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser, né? E aí nós vamos ver que temos também a figura de José. Então, faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração na terra do Egito. Então, você percebe que se passou aí vários anos e os filhos de Israel foram fecundos, abençoados e aumentaram muito, se multiplicaram, como era a promessa de Deus, né? E eles se fortaleceram grandemente e a terra toda se encheu deles, né? E se levantou um novo rei no Egito, e esse novo rei já não conhecia José e nem a história de José, né? E aí nós vimos que ele disse ao povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos usar de astúcia para com eles, para que não se multiplique, seja o caso de, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós. E aí os egípcios, né? Vamos ver, eles vão criar uma regra, uma lei, onde o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e a outra Puá. Grave bem esse nome, 2 mulheres destemidas, né? Por que destemida? Porque o rei do Egito deu a ordem que quando elas fossem fazer o parto, se elas vissem que a criança nascida era menino, elas deveriam, né, matar a criança, não deixar a criança viver. Mas se fosse menina, podia deixar viver. Essa era a ordem de Faraó, né, para conter o crescimento aí do povo em Israel, do povo de Israel ali no território egípcio. E essas 2 parteiras, Cifra e Puá, eram mulheres obedientes a Deus, tementes a Deus, né? E aí as parteiras temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenou o rei do Egito. Antes, elas deixaram viver os meninos. Está aqui, capítulo 1, versículo 17. Ousada essas mulheres, não é? E aí o texto fala que o rei do Egito chamou elas e perguntou: por que vocês fizeram viver os meninos, né? Ele via que os meninos estavam se multiplicando, nascendo, né? E elas responderam a Faraó:
é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. E antes que chegue a parteira, elas já deram à luz aos seus filhos. E Deus fez bem a essas parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. Porque as parteiras temeram a Deus, ele lhe constituiu família. Olha que coisa extraordinária. Quer bênção melhor do que ter uma família? Essas parteiras, elas deram à luz, ajudaram outras mulheres a darem à luz a muitos filhos, mas elas não tinham famílias. E por causa do temor que elas tinham a Deus, Deus concedeu a dádiva delas terem filhos, né? E aí nós vamos ver que ele ordenou ao povo, dizendo que todos os filhos que nascessem aos hebreus deveriam ser lançados ao Nilo, né? Mas todas as meninas, filhas, mulheres, deveriam deixar viver. E aí foi um homem da casa de Levi, casou com uma descendente de Levi, ou seja, família sacerdotal. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo por mais tempo, ela fez um cesto de junco, passou betume e piche para fazer com que esse cestinho não entrasse água, colocou a criança, né, e colocou na beira do rio. E ordenou a sua filha mais velha, chamada Miriam, que ficasse de olho no cestinho, não perdesse o cestinho de vista. E o texto fala que a irmã ficou de longe, desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e bem como as suas donzelas, né? E aí ela viu o cesto e enviou uma criada para pegar o cesto. E quando ela abre o cesto, eis que o menino chorava, né? E ela teve pena, ela teve compaixão daquela criança. E o texto fala que logo, né, a irmã apareceu, que estava de olho, olhando, né, vendo para onde ia o cestinho. Quando ela viu a filha de Faraó tomar aquele cesto, ela correu, né, e chamou e falou assim: olha, se é um menino hebreu, a senhora não quer que eu chame uma mulher hebreia para cuidar desta criança? E a filha de Faraó concordou, né? E rapidamente ela vai sair e ela busca quem? A mãe do menino, né? Tá aqui no capítulo 2, versículo 8. Então a filha do Faraó diz para a mãe do menino: vai, leva o menino, cria e vou te pagar um salário. E a mulher tomou o menino e criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe o menino à filha de Faraó, o qual passou ela a chamar de filho, e o seu nome foi Moisés, porque das águas foi tirado, né? E aí nós vamos ver que Moisés, ele cresce em toda a cultura egípcia como filha de Faraó, né? Tendo acesso a tudo. E quando ele já estava grande, o texto fala que ele saiu e viu os labores, né, dos empregados, e viu um egípcio espancando um hebreu, né? E ele sabia, foi deixado muito claro para ele qual era a linhagem dele, que ele era hebreu, ele era filho de criação da princesa apenas, né? Então, nós podemos ver que ele olha para aquilo e ele mata o egípcio para defender aquele hebreu, né? E nós podemos ver que, periodicamente, ele saía e ele deparava com essa cena, até que um dia o egípcio, né, quando ele foi apartar uma briga de um dos hebreus, o hebreu disse para ele: você vai me matar como você matou o egípcio? E ele descobriu, né, que ele não podia mais ficar oculto, e ele foge. O texto fala que ele fugiu da presença de Faraó,
e se deteve na terra de Midian e se assentou à beira de um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas e essas filhas foram dar água aos seus rebanhos. Tá no capítulo 2 toda essa história. E Moisés, né, vai defender essas moças, vai tirar a água, vai ajudar ela, né? E logo que o Gerson fica sabendo daquele egípcio que ajudou as suas filhas, manda trazer ele, né? E convida ele para morar, dá a ele uma das suas filhas em casamento. O nome dela era Zípora, esposa de Moisés, né? Nós vamos ver que logo em seguida, nós temos o relato de que a servidão era muito dura no Egito e o povo hebreu a cada dia era mais massacrado pelo governo egípcio. E aí, no capítulo 3, Moisés sai para apacentar as ovelhas, o rebanho do seu sogro Jetro. E aí Deus aparece a ele numa sarça ardente e fala com ele, né, Moisés? E ele diz, eis-me aqui. E ele fala, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Capítulo 3, versículo 6, né? E diz para ele, eu vou te levantar, Moisés, para que você livre o meu povo do Egito. Moisés, né, fala, não, mas logo eu não sou eloquente, eu não sei falar, e bate um medo, né, em Moisés de voltar à realidade do Egito. Então ele começa a colocar empecilhos para aquele chamado que Deus tinha feito a ele. E aí ele fala, mas como eu vou chegar lá e vou dizer quem é o Senhor? E aí Deus diz a ele, capítulo 3, versículo 14, Deus disse a Moisés, eu sou o que sou, e assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros, né? E aí nós podemos ver que no capítulo 4, Deus dá poderes a Abraão, a Moisés, desculpe, Deus dá poder a Moisés, né? A vara se transforma em serpente, ele coloca a mão no peito e a mão fica leprosa, ele coloca de volta e a mão fica totalmente sã, tudo isso para mostrar a Moisés que Deus era com ele, né? E aí ele pede muito a Deus que mande o seu irmão Arão junto com ele. E Deus concorda, né? E fala para ele, pois vai agora, eu serei com a tua boca e te ensinarei, Moisés, o que há de falar. Então você percebeu aqui que Êxodo nos ensina a confiar em Deus, confiar na sua chamada, ouvir a sua voz, depender de Deus, saber que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos o nosso coração diante de Ti e queremos aprender em Êxodo a confiar mais em Ti. Colocamos diante de Ti a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.